Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje, dia 8 de outubro de 2025, 6 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos a informação de que, ou pelo menos uma descrição de como seria a fase 2 do plano do Trump, né? O Trump, depois do último ataque, ele disse que encerrou a fase 1 do ataque, né? E agora partiria para a fase 2, mas não disse ainda o que é a fase 2. A gente tem uma indicação aqui do que seria essa fase, parece bacana, se for o que está dito aqui é bacana, mas a gente não tem a confirmação disso, ao contrário, a Casa Branca nega qualquer informação, o que faz sentido, eles não iriam explicar o que eles pretendem fazer antes de fazer, né? Não seria bom do ponto de vista estratégico, né? Bom, o Maduro tentou jogar uma ameaça contra o Trump, ameaçou atingir a embaixada americana em Caracas, né? Na verdade, ele disse o seguinte, ele disse que descobriu que existem terroristas querendo atacar a embaixada americana em Caracas. Quem é o terroristas que ele descobriu? É ele mesmo, evidentemente, né? Isso não pegou bem com o Trump, não. O Trump mandou fechar as embaixadas todas em Caracas, com todas as representações diplomáticas americanas na Venezuela, né? Então, aí depois o Maduro voltou atrás, falou que não, que nós conseguimos resolver, que não vai ter ataque, não, mas percebeu que ficou estranha a coisa, né? Bom, chegaram um monte de russos e sistemas de defesa antiaéreo russo na Venezuela, os Bukzinho. Olha só, o Buk é um sistema interessante, bacana, mas é um sistema de pequena monta, cara. Se os Estados Unidos forem com a potência que os Estados Unidos têm, for com a capacidade que eles têm, não vai dar conta, não. E, bom, a gente tem também a ação dos democratas no Senado, junto com o Rand Paul, que querem limitar o direito do Trump de fazer esse ataque. Vamos entender quais são as novidades que tem lá na Venezuela nos últimos dias. Essas notícias foram sugeridas por Harry Peter e o Cálice de Metanol, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a gente falou no último vídeo que o Trump tinha determinado o fim da fase 1 e o início da fase 2. Ninguém sabe exatamente o que é a fase 2, então o que a gente vai ler aqui é uma suposição aqui. O cara está dizendo aqui, ó, Venezuela confirmado, fontes internas em Washington informam que está em preparação a fase 2. Fontes internas, vocês sabem, né? Pode ser as vozes na cabeça do rapaz, a gente não sabe qual é a fase 2. Pode ser que seja isso daqui mesmo, pode ser que o cara tenha realmente fontes lá em Washington, né? A informação é que existem mais de 600 objetivos que serão atacados pela via aérea simultaneamente no momento da execução do plano, né? Ou seja, os Estados Unidos estariam planejando um grande ataque aéreo com mísseis e drones, imagina-se, contra vários alvos na Venezuela, 600 alvos. Fichinha para os Estados Unidos, moleza, mole, sem, nem cansa o pessoal, né? Seriam pistas de saída e aterrissagem em todos os aeroportos e bases militares do país, depósitos e galpões no momento da distribuição de drogas, em toda a geografia venezuelana, o bunker do Maduro, casas de seguridade, parece que já tem todas as casas de seguridade, casas de segurança dos quartéis, onde está o Diosdado Cabello e outras pessoas, né? Quartéis estratégicos, todas localizadas e identificadas já pelos Estados Unidos. Então, isso aqui parece razoável, parece realmente um plano adequado para a Venezuela. Como eu falei, né? Pode ser que eles nem entrem em terra, mas você consegue destruir todo esse espaço. Não precisa nem destruir o Palácio Miraflores lá, né? É só saber onde é que está o Maduro, pô, bota uma bombinha ali, resolve tudo. Agora, ele diz aqui, ó, simultaneamente no território venezuelano estará executando a extração de membros do quartel de Solis. 19. 2 já foram extraídos essa semana, um civil e um militar, faltam 17 que já estão localizados e que se segue a movimentação de tudo que fazem. Então, os Estados Unidos teria indicado 17 figuras-chave, eu não sei se o Maduro estaria no meio dessas figuras, mas 17 figuras-chave que seriam extraídas pelos americanos lá da Venezuela, provavelmente para responder por ações penais lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, teria ação em solo, mas ação em solo não de invasão propriamente dita, mas apenas de times de operações especiais para sequestrar essas pessoas e tirarem. De novo, é possível os Estados Unidos fazer uma coisa dessa? Fácil, mole. Fazem isso numa manhã, né? Aliás, é exatamente isso que eles dizem. Eles dizem que vai durar 5 horas a operação inteira, né?
Não haverá eletricidade nem comunicações no momento da execução do plano em todo o país, o que faz sentido também. Como é que eles vão fazer isso? Não sei, eles podem fazer isso começando o ataque pelas usinas elétricas e distribuição elétrica e torres de comunicação, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, talvez mais simples, é simplesmente desabilitar por meios informáticos, né? Conseguir sabotar por meios informáticos, desligar tudo, e aí ficaria sem luz e sem comunicação durante esse momento, né? Por que eu digo isso? Porque você vai ver que mais adiante a ideia é botar a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez Urrutia como presidentes, e aí pronto, aí voltaria a Venezuela a ser governada por eles. Então, se eles vão fazer isso, não é bom destruir completamente a energia elétrica do país. Seria bom uma maneira de você desligar ela sem comprometer completamente, né? A operação durará menos do que se diz, se estima 5 horas entre ataques aéreos e extração. Uma vez que o plano de extração esteja executado, passou as 5 horas, a Assembleia Nacional Legítima de 2015 tomará um juramento ao presidente eleito em 28 de julho de 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia. Ou seja, estaria programado já com líderes da oposição na Venezuela, esse tipo de coisa. Uma vez juramentado Edmundo Gonzalez Urrutia, ele pedirá ajuda ao governo dos Estados Unidos para restabelecer a normalidade no país, e os Estados Unidos darão um apoio imediato. Então, ou seja, no primeiro momento, entraria esses grupos de operação especial para tirar esses elementos que são considerados elementos chaves. Talvez o Maduro esteja no meio deles, talvez não. Depois disso, o governo do Gonzalez Urrutia seria empossado e pediria ajuda dos Estados Unidos. Aí entrariam as tropas americanas, mas entrariam já não invadindo a Venezuela, mas no sentido de convidadas pelo governo da Venezuela para ajudar a controlar a situação, né? Se necessitam 84 deputados na Assembleia Nacional de 2015, já tem 88 que comprovaram, que se disponibilizaram a fazer isso, né? Portanto, já há quórum para o juramento de posse, né? Já está tudo pronto à espera da ordem do presidente Donald Trump, que colocou a ordem nas mãos do almirante Alvin Hosley, que é o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Então, não sei por que estão esperando se for esse o caso, né? Mas, enfim, estaria tudo pronto para acontecer, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Se acontecer, eu vou entrar ao vivo aqui para acompanhar, tá? Mas eu não sei não, tá? Isso aqui, ó, porque hoje mesmo, aqui, os repórteres perguntaram a porta-voz da Casa Branca, ela falou que não vai dar detalhes sobre a fase 2 da operação militar contra o narcotráfico no Caribe. Já está funcionando, já fomos claros, o regime do Maduro é ilegítimo. Trump já tomou medidas muito estritas para lutar contra o narcotráfico e evitar que drogas entrem no nosso país procedentes da Venezuela. E pronto, nenhuma informação. Mas se você parar para pensar, de fato, não se daria essa dica sobre qual é exatamente o plano dos Estados Unidos. Não faria sentido dizer qual é o plano, né? Agora, o próprio Padrinho Lopes parece acreditar em um plano pelo menos parecido com esse. Porque ele disse aqui, ó, a ministra da Defesa do Maduro disse que os Estados Unidos podem lançar ataques com drones ou inserir forças especiais para cometer assassinatos na Venezuela, né? Ou seja, é o que ele está falando, é basicamente aquele plano, fazer ataque contra 600 alvos específicos na Venezuela e botar equipes de extração que podem ser equipes de assassinato. Lembra, essas pessoas, essas 19 pessoas que o pessoal indicou ali, provavelmente são pessoas que o Trump entende que se oporiam à questão da colocação do Gonzalez Urrutia como presidente. Então ele vai eliminar essas 19 pessoas e está resolvido o problema. Provavelmente o Padrinho é uma delas, né? Enquanto isso, os venezuelanos resolveram peitar os Estados Unidos. Fizeram exercícios aqui com umas lanchas, são lanchas de fabricação iraniana, com uma metralhadorazinha aqui, olha só que coisa, hein? E tem lançador de foguete aqui, tem lançadorzinho de foguete aqui, são lanchas iranianas. Não dá para nada, cara, isso aqui não dá para começar a parada. E aqui, ó, botaram uns Bukzinho aqui, ó. O cartel do Solis, do Nicolás Maduro, colocou sistemas antiaéreos Buk M2E de origem russo na base aérea La Carlota, em Caracas. Essa base aérea fica aqui em Caracas, né? Você sabe que o principal aeroporto de Caracas, na verdade, fica aqui, né, perto da praia, né? É esse aeroporto aqui de Maiquetia, né? Mas aqui em Caracas tem um aeroporto antigo também, aqui, ó, esse daqui, ó. Esse aeroportozinho aqui. E aqui o Maduro teria colocado os Buk como defesa antiaérea, né? Segundo está dizendo o pessoal aqui, ó. E segundo diz o Frederico Alves aqui, ó, estão chegando muitos militares russos, estão alojando-se no quartel que está ao lado de La Casona,
perto da base aérea La Carlota, ou seja, justamente nessa região aqui, deve ter algum quartel aqui por perto, e embora esse aeroporto aqui seja apenas aqui, a base aérea La Carlota, a questão é que você botar sistemas de defesa antiaéreo perto de aeroportos, isso é padrão, porque é justamente um lugar que é fácil de você gerenciar isso daí, né? Então, parece que é isso. E os russos estão vindo aqui para operar esse negócio. Os russos estão com um problema enorme lá na Rússia, porque não tem defesa antiaérea para eles mesmos, né? No entanto, mandaram o pessoal aqui para Venezuela. O Putin está querendo comprar confusão com o Trump. Olha só que coisa, né? Aqui, ó, são engenheiros e operadores do sistema de mísseis antiaéreos instalados em La Carlota. São os russos que estão lá. Eu não duvido também que existam alguns grupos de proteção especial, alguns grupos de operações especiais russos lá na Venezuela, né? E isso é um problema para o Trump, tá? Isso vai dar confusão com o Putin. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nessa segunda-feira que alertou o governo Donald Trump sobre uma suposta tentativa de atentado terrorista contra a embaixada nos Estados Unidos em Caracas. E, de acordo com Maduro, havia uma ameaça credível e muito destrutiva. Ou seja, ele ameaçou de explodir a embaixada americana em Caracas, né? Isso é uma ameaça, evidentemente, né? Ele jogou essa para ameaçar a coisa aqui, ó. Última hora, Estados Unidos lembra que não tem presença diplomática na Venezuela e não quer falar nada sobre esse plano de atentar a sua embaixada. Veja, os Estados Unidos não tem mais embaixador lá na Venezuela, não tem mais ninguém lá. Agora, o prédio da embaixada americana ainda está lá, né? E seria esse o alvo do atentado coisa. E aí o Trump cancelou contatos diplomáticos com a Venezuela depois disso. Por quê? Porque entendeu que o Maduro está ameaçando. Veja, não é que tenha... De novo, já não tinha contato, já não tinha embaixador, cônsul, não tinha equipe diplomática mais na Venezuela já há algum tempo, né? Mas agora até contatos diplomáticos foram cancelados devido a essa ameaça barata do Maduro, né? Aí depois o Maduro veio aqui e falou não, que a Venezuela impediu esse ataque à embaixada dos Estados Unidos, que não vai ter mais não, Trump, desculpa aí, não vai ter mais não vou fazer mais não. Tá aqui o prédio da embaixada americana, é lógico, não tem mais ninguém lá, a embaixada tá lá ainda, o prédio tá lá ainda, né? E por falar nesse esquema de ameaça, né, uma jornalista chavista lá, a Madalene Garcia, colocou no Twitter que olha só, a Venezuela usando o Sukhoi para jogar presença militar, fazer bombardeios e coisa e tal. Só que esse clipe foi gravado em 2007, é isso? É antigo pra caramba esse clipe aqui, né? O que não menciona, o clipe já tem anos circulando, e cada hora de voo desse avião custa $65 mil. Um luxo que o regime do Maduro não tem condições de fazer neste momento. Então não teve nenhum Sukhoi, não teve nenhum bombardeio, não tem nenhuma ação aérea do Maduro lá na Venezuela. Ele simplesmente não tem dinheiro para isso, né? Por outro lado, isso aqui é factível aqui, ó. Milicianos em Mérida, que é uma região ali próximo da Venezuela, uma região da Venezuela, se preparam para defender-se dos Estados Unidos com arco e flecha. Isso aqui eu acredito, isso aqui é bem típico mesmo, bem provável esse tipo de coisa mesmo, né? Outra coisa que eu acredito, isso daqui, ó, o cartel de Sinaloa está ameaçando alvejar cidadãos americanos em locais turísticos no México, como o Cabo, né? Cabo é uma cidade turística lá no México. Vocês sabem, tem muitas cidades no México que são muito procuradas por americanos, né? Você tem ali uma baladas e coisa e tal, os americanos gostam de ir lá no México porque é diferente, né? E você tem, é tudo muito barato para os americanos e coisa e tal, então eles se amarram nesse negócio aqui. Isso aqui é no México, tá? É uma cidade, esse aqui é Cabo, é essa cidade aqui, ó, é aqui, ó, no extremo sul dessa península aqui, ó, Cabo San Lucas, é Cabo que eles chamam, né? Essa região aqui. E vem muitos turistas aqui. O pessoal vem também aqui, muito em Tijuana também, essa região toda aqui. E aqui é a área dos cartéis, né? Então, isso aqui eu acredito que os cartéis possam fazer mesmo, de ameaçar e talvez prender americanos. Mas se fizerem, se prepara, meu amigo. Não vai ter Cláudia Sheinbaum para poder parar o Trump de invadir os Estados Unidos, de invadir o México e acabar com esses cartéis, né? Tem aqui um recado que eles deixaram aqui, né? Bom, além disso, a outra ameaça crível que tem contra o Trump são os senadores democratas que estão querendo parar os ataques militares contra o cartel dos Soles, né?
eles vão tentar passar uma resolução que proíbe o Trump de agir ali no Caribe sem aprovação do Congresso, e isso é preocupante, né? Porque pode proibir realmente o Trump de fazer isso. Quem está atrás disso daí é o Rand Paul, que embora seja republicano, ele tem brigado com o Trump em um monte de coisa, e alguns senadores democratas. Mas tem senador democrata que é a favor da operação lá contra o Maduro. Então não tem chance de passar, assim, é difícil isso passar. Mas vamos acompanhar para ver se passa isso no Senado, vai ser um problema para o Trump, né? A visão da maior parte das pessoas é que o cartel narcoterrorista do Soli está nos seus de joelhos, né? O ditador Nicolás Maduro, ele sabe que não vai ir muito longe com seus aliados marxistas, ignore o barulho, o inevitável está próximo. Eu concordo, né? Aí tem aqui um monte de imagem das manobras americanas ali na região. Ah, olha só, os Estados Unidos fez uma base de helicópteros em plataformas em Trinidad e Tobago, né? Pois é, porque esse é o problema da Venezuela também, né? A Venezuela aqui, é verdade, né? Os Estados Unidos não tem base na Venezuela. Mas Trinidad e Tobago, que é essa ilha aqui, ó, é aliada dos americanos, isso aqui é aliada dos americanos. E tem umas plataformas aqui que os Estados Unidos estão usando para fazer operações aqui no Caribe, né? E também, se os Estados Unidos quiser, também tem as 3 ilhas aqui, ABC, holandesas, né? Aruba, Curaçao, Aruba, Bonaire e Curaçao. ABC, isso aqui é Holanda, tá? Isso aqui é território da Holanda. Então também pode ser que façam alguma coisa por ali, né? Então estão fazendo as festas todas aqui, um monte de coisa preparando. Isso aqui é uma visão lá de Porto Rico, dos militares americanos se preparando ali. Ó, os navios realmente são grandes, esses navios são muito grandes, cara. Não dá ideia você vendo aqui. Isso é muito grande, né? Enfim, então é isso daí. Continuamos no aguardo aí das operações do Trump, da fase 2 das operações do Trump lá na Venezuela. Havendo qualquer coisa, eu entro ao vivo aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.